O que me espanta também é o silêncio ou o apoio à censura dos jornalistas, né? Isso é mais assustador. Muitos jornalistas. Isso é É a mais primeira vez preocupante. que eu vejo a censura sendo praticada aí com apoio. Quem cala, quem se cala diante de um fato desses, está endossando. Isso aí. Vocês já viram isso acontecer? E o Alan, vou aproveitar que já é um veterano do combate aí a essas arbitrariedades. Como é que faz isso aí? Recorre-se a quem? Uma CPI, você sabia que tinha esse direito de tomar essas iniciativas? É absurdo. Eu não consigo entender. Alan. Olha, a CPI, Augusto, ela realmente tem alguns poderes que estão, inclusive, aquém de outras instituições, no caso, no que tange à investigação. Só que não tem ninguém investigando, por exemplo, os líderes do narcotráfico, a ligação de partidos políticos com o narcotráfico, pedofilia, tráfico de crianças, infanticídio ou algum crime de manipulação de mercado por meio de notícias falsas ou escandalosas. Isso não tem ninguém investigando. Então, ou seja, crimes que realmente poderiam ser investigados, não só nessa CPI, que eu me recuso a chamar de CPI da Covid, porque de Covid ela não tem nada, ela é uma CPI do circo, ela precisa ser chamada pelo nome que é, composta de pessoas que estão fazendo malabarismos ali, pensando que são palhaços, alegrando alguém. E o que eles estão tentando fazer é exatamente isso, usar de todos os recursos formais e burocráticos de uma instituição válida e estabelecida, como bem disse o Paulo Anéis, né, que é o Senado Federal, que é o Congresso, que é o Poder Legislativo, para, a partir disso, fazer essa caça às bruxas em nada. E, como você mesmo disse, o silêncio dos outros jornalistas é algo assustador. É assustador porque isso não é uma questão de debate político, direita-esquerda ou qualquer outra disputa que exista, né? Isso é uma capacidade elementar de fazer juízos, né? Se você tem direitos civis sendo violados, não importa que lado você esteja, você não pode permitir que isso aconteça, porque um dia isso pode voltar-se para qualquer um outro. Basta que alguém tome o poder ou alguém assuma aquela posição de poder e comece a fazer não valer mais a Constituição. E o silêncio dos jornalistas, a comemoração dos jornalistas com relação a todo tipo de censura que está sendo feito, você mencionou no início, as empresas fact-checking, né, que se arvoram de serem editoras e acabar categorizando opiniões como parcialmente verdadeiras ou parcialmente falsas. Quando você vê esse tipo de capacidade intelectual, você percebe que nós não temos mais nem os jornalistas comunistas que sabiam ler e escrever na década de 60 e 70. Eu não consigo me imaginar assistindo a algum jornalista, membro do Partido Comunista, como era, por exemplo, José Ramos Tinhorão ou outros. Eu não consigo ver esses jornalistas que eram membros do Partidão fazendo esse tipo de papel patético, de decreto de burrice mesmo. Como é que um jornalista aceita que uma empresa que se diz apuradora de fatos vai começar a querer decretar quem é que está falando da verdade ou não? Esse é um tipo de debate que até hoje na filosofia ainda se perdura. O que se pode ser dito de algo e o que daquele algo pode ser dito como verdadeiro. Esse é um dos pontos. O outro ponto é até que ponto o jornalista pode ser infalível. Qual jornalista pode nunca errar ou não ter uma análise que seja inequívoca? Ou o jornalista, o órgão inteiro precisa pagar por causa do erro de um único jornalista, ou uma única análise, ou um único trecho de um vídeo, ou um único artigo? O que nós estamos assistindo nesse exato momento é uma disputa política que usa áreas de formalidade para poder fazer as mais bárbaras censuras que, pelo menos o que nós aprendemos na história recente, ela começa com esses ares docinhos, né? Como bem disse o Fiuza, ela começa com esses ares doces, essas palavras doces, e depois elas terminam prendendo jornalistas, como já está acontecendo ao redor do mundo e já aconteceu no Brasil. Nós tivemos um jornalista preso.
Leda, E até onde isso vai?